Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Alô, minha gente querida do futebol, meus amigos do esporte, eu sou o Luiz Gama, pode me chamar de seu amigo. Esta é a Rede Fonte de Comunicação, aqui Placar Esportivo, ao vivo na Fonte TV, canal 5.1 HD TV aberta em Goiânia, na Claro Net, canal 517, na Sky Brasil para todo o território brasileiro, canal 584. Alô, você aí do sul de Goiás, nos vendo pela Fonte TV, canal 5 de Itumbiara, na TV aberta. Você que sintoniza a gente aí em Goianésia, no Vale do São Patrício, pelo canal 17 da TV Gigabyte. Alô, Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, cidade satélite do Gama, do Guará. Um abração para você. Aí do Samambaia, Formosa de Goiás, Novo Gama, Valparaíso, Santo Antônio, do Descoberto, Cocalzinho de Goiás. E você em Águas Lindas de Goiás, pela Fonte TV, canal 15.1 HD na TV aberta. Que Deus lhe ajude sempre, a mim não desampare nunca, tá? Eu, Luiz Gama, só te quero muitíssimo bem. Tá no ar mais um Placar Esportivo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e já deu pra conferir. Tá assim, ó, de assuntos palpitantes no esporte em geral, pelo Brasil e pelo mundo. Comigo e contigo, convidado especial. Tá na tela, Ivan Lucas, mochezão velho de guerra. Olha só o que mandaram pra mim. Era pra estar aqui também o grande locutor Pedro Lima, mas o rapaz amarelou. Amarelou não, vermelhou, não é verdade? Alô, Pedro Lima, cadê você, rapaz? Como é que você tá? Eu não veio. O homem não veio. Não veio. Mas o Ivan veio. Obrigado, boa tarde, Gama. campeão. Boa tarde, Gama. Boa tarde aos amigos que acompanham o Placar Esportivo. Boa tarde aos amigos que acompanham a Fonte TV. É uma honra poder falar de futebol e poder contribuir com o nosso futebol aqui nessa noite. Show de bola, grande Ivan. Tá na hora da gente botar na tela o quiz do programa desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Participe! Na sua opinião, tem que chegar mais perto, ô monitorzinho pequeno. Na sua opinião, qual destes 4 clubes do Goiano ficaram, ou ficam, né? Acho que ficam, na zona do rebaixamento. Quem vai ficar na zona do rebaixamento? Goiânia, Goianésia, Goiatuba, Aparecidense, Goiânia. Participe! Olha aí o nosso WhatsApp, 99528-3890. Lembrando que o DDD é 62 aqui de Goiás. Repito, 99528-3890. Participe! Só queria conferir a sua opinião, Ivan, desses 4 aí, quem é que vai morrer na praia? Quem é que vai botar para segundona no Campeonato do Ano? O inferno do futebol de Goiás. Ô, Gama, eu acho que a missão mais difícil aí é a do Goiânia, sem dúvida. E penso que a Aparecidense também, infelizmente, vai acabar descendo para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Acho que vai ser esse o nosso desfecho na zona do rebaixamento aí para esse ano. Perfeito, obrigado, querido Ivan. E agora tá na hora da gente conferir o melhor basquete do mundo NBA na sua tela. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Ontem a NBA voltou, né, com só um jogo, Hornets contra Lakers, e eu vou trazer um resumo dessa partida. Maravilha! E vamos dar uma olhadinha na classificação da NBA. Deixa eu me aproximar aqui desse monitor maravilhoso. Você viu aí, né, Ivan? Os Cavs realmente continuam deitando e rolando na Conferência Leste. Os Thunders deitando e rolando também. Aliás, são duas campanhas parecidíssimas, a dos Cavaliers, os Cavs e os Thunders na NBA. No único jogo de ontem à noite, apesar daquela enterrada maravilhosa, né, para abrir qualquer programa esportivo do mundo, apesar do King James fazer aquela maravilha, ele não deu conta. O seu time acabou perdendo no finalzinho por 2 falhas dele, 2 lances em que ele podia decidir um jogo, levar para a prorrogação, ele acabou falhando. Enfim, King James deu um pequeno show com aquela enterrada, mas ficou devendo no geral. Sem dúvida, Gama. A NBA é um esporte que traz assim, um show muito bom, né? Eu acho que além do esporte, ele traz um show importante para aquilo que a gente consegue perceber. E é muito importante quando a gente observa isso também para o nosso mercado aqui, entender isso como entretenimento, né? O que o futebol pode aprender com a NBA. Fica essa dúvida aí também para a gente sempre ter isso no radar. Perfeito. E aí, hoje nós temos os outros confrontos. Bola vai rolar hoje.
além dos Lakers e Hornets, que a bola vai subir no basquete. A bola não rola, Gama, ela sobe. Os Pacers contra os Grizzlies, 9 da noite. Os Celtics enfrentando os Sellers também às 9 da noite. O New York Knicks com o Chicago Bulls, 9h30, jogaço de bola. Os Hawks com os Magics também às 9h30. Os Nets e os Cavs, jogaço também às 9h30. Os Bucks com os Clippers às 10 da noite. Os Nuggets com os Hornets às 11 da noite, às 11h30, teremos os Spurs com os Suns. E amanhã, Trail Blazers contra os Lakers, os Magic, os Grizzlies, Wizards e os Bucks, Cavs e Knicks, Raptors e Heat. Tudo pra você aqui no nosso Placar Esportivo. Rápido intervalo, a gente para super rápido e volta já já com muito futebol. Daqui a pouco tem o Goiás em campo. Ontem tivemos o Atlético na Copa do Brasil e o Tigrão passando vergonha na galera colorada. Voltamos já. De volta aqui com o nosso Placar Esportivo. Lembrando que o 15 de hoje é quem vai cair para a segunda divisão. Enfim, o Carlinho lá de Ceilândia. Ceilândia, ali no Distrito Federal, coladinho em Taguatinga, Brasília. Bora, bora, Gama. Vão cair Goiânia e Goianésia. Alô, Carlinho, alô, Ceilândia. Um grande abraço. 99528-3890 é o WhatsApp do programa. Tô esperando a sua participação. E hoje tem Campeonato Goiano, jogo atrasado da 7ª rodada. Hoje tem Goiás em Umas, Verdão e a Pantera Viada. O jogo é na Serrinha, a bola rola às 7h30 da noite. Tem gente esperando, viu, Ivan? Pra que o Goiás estreie no Campeonato Goiano hoje. Será que dá pra rolar essa estreia? Eu acho que sim, né, Gama? A gente precisa entender que o Goiás veio de um campeonato muito ruim, né? Muito instável. E aí a gente precisa começar a compreender como é que o professor Jair Ventura quer esses 11 titulares, né? Na última partida ele vem de um 4-4-2 e sempre jogando num 4-3-3, então já houve essa mudança. Mas a gente precisa ter esses 11 titulares listados do que a gente conhece, né? Se você perguntar a um torcedor do Goiás aí se ele conhece os 11 hoje, ele fica em dúvida. Tá certo que a gente não tem o melhor time do mundo, obviamente, inclusive estamos devendo isso, mas nós precisamos ter uma identidade, precisamos que a gente comece, de fato, nesses próximos 2 jogos do Goianão e o jogo da Copa Verde, a ter essa identidade, que o Jair possa trazer isso para nós e que hoje, se Deus quiser, seja a estreia do Goiás no Goianão contra um time difícil, que é o time do Yumas, que inclusive já foi líder do Goianão. Começou bem, né? Aquela primeira perninha do Campeonato Goiano, o Yumas fez muito bem. Fez 9 pontos e fez a gordura, né, Gama? Que ele precisava. Então, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que vai ser um jogo importante pro Goiás nos aspectos do campeonato. Agora, em termos de Campeonato Goiano, é bom dizer que tá todo mundo devendo, né? Ninguém arrebentou, ninguém fez um jogaço de bola. Apesar daquele primeiro tempo espetacular que o Vila... Primeiro tempo, não, uns 30, 35 minutos só. Tá todo mundo devendo no Campeonato Goiano, né, Ivan? Todo mundo devendo. Vamos dar uma olhada no retrospecto de Goiás em Umas. Goiás e a famosa Pantera Vinhada, 37 jogos, 18 vitórias do Verdão, o ex-Papa Títulos, 12 empates e derrotas 7. É uma vantagem razoável, não é daquele negócio espetacular, aquela vantajona, não, mas é uma vantagem interessante. 18 vitórias do Goiás, 12 vitórias para o Inhumas, 7 derrotas. Lembrando que na década de 60, o Inhumas era uma das melhores equipes do futebol goiano. Era o time do interior a ser batido. Na época de Líbano, Sayuma e Companhia Limitada. Depois, na década de 90, com o Reidner, com o Marcelo Borges, o Inhumas fez umas 2 ou 3 temporadas legais também. Talvez seja por isso que a história não tem aquela vantagem gigantesca que a gente imaginaria que o Goiás, que muita gente poderia imaginar que o Goiás teria contra o Inhumas, não é isso? Sim, passava o caminhão, né? Para os times do interior. Passava o caminhão, passava o caminhão. Ô Gama, e a gente precisa entender também uma coisa que eu queria comentar contigo, nós estamos num campeonato aí, numa 10ª rodada, tá certo que esse jogo é atrasado, mas nós temos um nível muito baixo, né? Precisa melhorar. O nível baixo, você olha para o nível de artilharia. O artilheiro tem 4 gols. O vice-artilheiro é um goleiro com 3 gols. Não podemos aceitar isso no futebol hoje. E o que é o futebol? É o gol, né? Não é o jogo defensivo, é o gol, né? Então a gente precisa... Será que o Goiás começa a mudar a história do Campeonato Goiano, desse futebol? Pobre! Olha a escalação para o jogo de daqui a pouco contra o Inhumas no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha. Tadeu, Diogo Caíto, Luiz Felipe Messias, Lucas Lovati, Gonzalo Freitas,
Juninho, veterano Juninho, Rafael Gava, Vitinho, Facundo Barceló e Pedrinho, prata da casa. Tá bem escalado o Goiás ou você queria ver alguma coisa diferente aí? Tá bem escalado, Gama, tá bem escalado. Pelo menos ele já começa a trazer um indício aí do que é o time que ele acha que é o considerado titular. A única mudança talvez aí seja o Diego Caito com o Lepo, que está voltando de lesão, mas ele traz o Luiz Felipe no lugar do Lucas Ribeiro, extremamente criticado nos últimos jogos, né? E que eu acho que tem potencial para ser titular do time, que é o Luiz Felipe. Ele faz a mudança do Gonzalo pelo Marcão, que foi uma mudança que ele já fez no último jogo, trazendo como Marcão primeiro só volante. Entrou no finalzinho, só né? no finalzinho. E ele traz o meio-campo que me interessa, com Gonzalo, Juninho e Gava. O Vitinho foi uma boa surpresa nos jogos que pôde entrar também. O Facundo é um 9, mas não é. A gente ainda está carente desse 9, né? Assim, talvez seja a única opção que ele veja isso no elenco. E o Pedrinho, que está tendo incansáveis chances, né? Eu tenho dito isso, assim. Dizem que ele é um jogador referência na velocidade, etc. Um jogador para puxar o contra-ataque e resolver o problema. Até hoje ainda não vi. Não fez isso no último jogo, num lance que ele sai contra 4 defensores do time adversário. Então a gente precisa ter, assim, opções de ataque, né? Tanto é que o Goiás buscou o William Matheus de volta, que foi criticado, inclusive, ano passado por muitos de nossos torcedores, mas a diretoria achou por bem trazê-lo também de volta. Mas pro jogo de hoje, penso que está escalado, sim, bem escalado. Escalação do Yumas, está na tela do Placar Esportivo, aqui na Rede Fonte de Comunicação. Wallace, Adson, Pablo Ricardo, Felipe Chaves, capitão, Petrocelli, Fernandinho, Walter Bala, Rafinho, Thales e... Não estou conseguindo aquele Daniel nome. Mendes, o Daniel 10. Mendes. É. E o 11 que eu não estou conseguindo. E o Chico. O Chico. Esses caras, esse Daniel Mendes é ótimo jogador, esse Thales Walter Bala também. Muito bom jogador. Walter Bala também é um grande jogador, uma grande surpresa. E o Yumas tinha um centroavante, eu não sei se ele está no banco ou aconteceu alguma situação, que é o Bacabal. Né, o 9, acho que é Walter Bacabal, se eu não me engano o nome dele. Walter Bacabal. É. Então, um grande jogador aí, um importante momento que vive no Yumas. Bacabal, ele não jogou contra o time do Vila, ele não começou como titular, ele entrou no segundo tempo depois, não fez boa partida não. Sim. Quem arrebentou foi o Thales, esse Mendes. Sim. Esses jogadores foram destaques na partida. Perfeito? Perfeito. Quer que venha agora, Filipinho? Conta pro seu amigo Luiz Gama a classificação do Campeonato Goiano. Olha aí, liderança é do Anápolis, o famoso galo da comarca, com 20 pontos ganhos. Dragão Campineiro 19, é o vice-líder, o Vila em terceiro com 19, quarto Goiás 14, o Yumas aí na quinta posição com 14 pontos, em sexto o Craque com 14, sétimo a Jataiense com 13, a Abecate, que na verdade é a Associação Beneficente lá de Catalão, está jogando agora na cidade de Ouvidor, está em oitavo. 12 pontos, aí temos todo mundo brigando, em nono Goianésia com 10, em décimo Goiatuba, o Azulão do Sul com 10 pontos, vice-lanterna a Aparecidense na 11ª colocação com 9 e na 12ª posição o Goiânia com 7 pontos. Ivan do céu, Goianésia, Goiatuba, Aparecidense e Goiânia mataram ou morrer na última rodada para os 4. Os 4. E eu acho que Goiânia tem uma missão muito difícil, como eu falei no começo do programa. Eu acho que a missão do Goiânia é quase que impossível. O Goiânia tem que ganhar o jogo dele e torcer para outros 2 resultados. Exato, ele não depende só de si. Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque se o Goiânia depender só de si, pelo futebol apresentado nesta edição do Goiano, a gente não podia nem confiar, né? Não foi uma boa edição. Eu me lembro do Goiás e Goiânia na Serrinha, em que Rafael Vaz ainda jogava, né, na zaga do Goiânia, imenso. Aí me entra o Gustavo 25, que foi artilheiro ano passado, extremamente imenso. Então você viu um time do Goiânia... Tá mais gordo que eu sei. Muito mais. Eu não jogo bola. O 25 tá 48, 49. Deixa eu te falar, eu não dependo dobro do disso, peso que ele tinha no ano passado. Exato, os caras trabalham, a enxada deles é aquilo ali, né? Não é a minha. Eles precisam entender isso. Então não dá. Um time que, infelizmente, se teve um grande investimento aí a partir do estival, né? Naquela questão da SAF, que teve um investimento também trazendo o Marcelo Sigurato como um gerente de futebol, um diretor de futebol. É um craque pra montar time. Fez grandes equipes no Goiás, fez grandes equipes no Ceará, o cara no Caxias. No Caxias foi o último grande trabalho dele. Você sabe que o futebol tá no né? DNA do Marcelo Segurado? Sim, é. Ele não foi jogador de futebol profissional porque ele não quis. É mesmo, ele quis estudar, quis ser professor, um grande professor. O pai dele é o histórico Tão Segurado. Um dos maiores jogadores da história do Goiás. E é um dos últimos times nossos do Goiás que a gente tem boas lembranças, né? Formado por ele, né? Então a gente precisa pensar que o projeto do Goiânia, infelizmente, tende a fracassar pelo resultado
desse Campeonato Goiano. Mas uma coisa linda na história do Marcelo Segurato, que a mãe dele, a esposa do tão Segurato, ídolo do Goiás dentro do campo, a mãe dele era lavadeira das camisas do Goiás. Naquele tempo você tinha que, uma camisa só dava para jogar quase que uma vida inteira. Era mais ou menos daquele estilo, lava a quadra, passa, põe no ramo e vamos. É isso aí. Onde você arrumou essa camisa? Onde você achou isso? Essa camisa aqui, ela é um manto esmeraldino, né? Manto? É um manto, então... Você tem certeza? Ah, absoluta certeza. Essa camisa foi comprada lá na loja oficial do Goiás, ali no 85. Eu brinco, Gama, que eu gosto demais daquela região, que eu moro perto do estado da Serrinha, pra eu não ter desculpa de trânsito, de nada, pra eu ir pro jogo. Então... Você sabe que eu moro na Rua da Serrinha, né? Você mora... Qual rua? Na S5, Na S5, eu moro na T36 ali. Eu moro na S5, sabe por que eu moro lá? Só pra quando acaba o jogo do Goiás, normalmente eu saio na janela do meu prédio e falo, tá cedo, moché! Aí você toma uns fogos de artifício na cara ali? Não toma não, é só xinga, vai aquilo, vai tomar aquele negócio, não sei o que, bababá. É hora de falar do Tigrão, pai d'égua, que ontem foi mais um timezinho, filho de uma égua. Fomos eliminados pelo Brasiliense. De novo o futebol de Brasília bateu na gente. Como é que pode? Se bem que não era bem o Vila Nova. É a molecada do Sub-20, viu? Você tá sabendo, né, Ivan? Eu tava, mas aí... Não é aquele Tigrão que bate no 6, que bate no Atlético, não. É outro Tigrão esse aí. É o Tigrão de 19 anos sem título goiano, é o mesmo Tigrão. O que eu acho que é o relevante da gente comentar nisso daí, ô Gama? E aí é uma decisão estratégica da diretoria, né, cara? Poxa, se você decide jogar uma competição... Se faz parte do seu calendário jogar uma competição, entra de cabeça nisso, né? Faça as coisas com excelência, né? Mas houve essa decisão da diretoria de mesclar o time e de fazer, na verdade, um time B, um expressinho, né? Já foi um grande resultado 1-1 contra o Brasiliense fora de casa com esse time. E vem para Goiânia numa boa perspectiva, né? Ouvindo os comentaristas esportivos ontem, todos davam o Vila como um favorito à classificação. E talvez faltou uma mescla aí de alguns jogadores que estão no elenco profissional com mais casca, né? Com mais experiência para mesclar isso aí exatamente, fazer uma boa partida. E aí, felizmente para a torcida alviverde e rubro-negra, e infelizmente para a torcida colorada, uma eliminação dentro de casa, mais uma contra um time de Brasília, de um campeonato que o Vila ainda não conseguiu o título nas últimas edições. Perfeito, Ivan. Se eu fazer mais uns registros aqui no WhatsApp do programa Placar Esportivo. Fala aí, amigos do Placar, Cader. Esse começo de temporada tá tenebroso para os times da capital. Goiânia quase rebaixado, Vila eliminado da Copa Verde, Atlético quase cai na Copa do Brasil. Se esses times não acordarem na Série B, vão passar longe de brigar pelo acesso. Mais fácil é brigar para não cair. Abração para você, Gama, pro meu amigo Ivan, grande torcedor esmeraldino. Boa noite, Gama. Bom te ver de novo falando de esportes. Você é muito eficiente, parabéns. Sou seu fã também lá no Politeia. Acho que o Tigrinho amarelou na Copa Verde para não enfrentar o Verdão. Cássio de Goiânia. Será, Cássio? Inclusive o Pedro Lima, eu acho que ele tá ressaqueado de ontem. E ele não pôde vir pro embate que nós íamos ter aqui hoje. Porque eu acho que ele tomou ele tá meio dengoso, ele tá na febre amarela lá, meia do efeito de ontem. Agora vamos de Atlético. Dragão Campineiro, que ontem passou um aperto danado em Arapiraca, mas conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Dinheirinho no caixa. CBF, já fez o Pix? 1,5 milhão pro Atlético. 1,5 milhão. Ô, Gama, eu vi esse jogo ontem. Eu vi também. E que jogo intenso, que força física do time do Asa, né? E vamos comentar por partes aí, esse gol do Caio Dantas, é isso que se espera de centroavante. A bola chegou nele, não tem que ficar tocando. Eu acho que o nosso problema enquanto futebol brasileiro e goiano é que a gente quer entrar no gol com a bola, né, ali no canto de tudo. E nesse lance aí lembrou muito o Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha só foi o grande artilheiro que foi porque ele tinha o gol desenhado na mente dele. Ele podia estar deitado, ele costa de cabeça para baixo, ele sabia certeza onde estava o gol. Sim. Raramente você viu o Túlio chutar uma bola para fora. Normalmente ele chutava no gol ou era gol, o goleiro defendia. O goleiro pegava. Porque ele tinha noção do gol. Ali o centroavante rubro-negro, o Caio Dantas, fez exatamente o que o Túlio fazia, né? E tanto é que se você perceber no primeiro tempo do jogo, o Caio Dantas não é nem mencionado pelos narradores. Nos últimos lances ele recebe essa bola do Potker, ele gira já batendo, que o goleiro nem olha, ele não esperava esse chute, né? Mas foi um jogo muito aguerrido, eu acho que o time do Asa mostrou um potencial físico muito forte. Parece que tem mais vontade, né? Parece que esses clubes, quando enfrentam grandes clubes, têm mais vontade, e é por isso que a Copa do Brasil, ela é muito
ela muito especial nesse tipo de zebra, né? E o Adson reclamou bastante do gramado, das equipes, do estádio, desse tipo de competição. Reclamou uma barbaridade dessa grande diferença e de questão de logística e etc, etc, etc. O Atlético se classificou nos pênaltis no tempo normal, 1-1, depois nas cobranças de tiros livres da marca do pênalti, que normalmente nós, locutores esportivos, chamamos de penalidade máxima. A penalidade máxima só ocorre quando a bola está rolando. Nesse caso ali, é decisão por pênalti. Tiros livres cobrados da marca do pênalti. Venceu nos pênaltis, pronto. É isso. E o Guanais, cadê o Guanais? Vamos conferir o que ele está falando, né, depois do jogo de ontem. Está na tela. Fizemos um bom primeiro tempo, né? A equipe abriu o placar, teve oportunidades. E aí era o que a gente esperava um pouco, de sentir um pouquinho o segundo tempo, e acabou acontecendo. A gente acabou cedendo muito terreno, perdendo pressão na bola. Aí no segundo tempo a gente acabou não conseguindo fazer o nível de jogo do primeiro tempo. A equipe deles veio, fez gol. Foi muito ruim também, né? A gente não criaram chances assim, mas o Hulk acaba empatando e aí leva, até porque a gente também não conseguiu os ferir de uma forma convincente. Mas é Copa do Brasil é assim, uma competição que, como eu falei lá, pós-jogo Anápolis e igualam, as coisas acabam se igualando muito, e o mais importante é que a gente faz uma vez com esforço máximo aí, consegue sair daqui na disputa de pênaltis com a classificação. Perfeito, Rafael Guanais. E tem mais que valorizar. Foi uma grande vitória. É Copa do Brasil, é a competição mais rica, a competição mais charmosa do Brasil. O Atlético está na outra fase, ainda que não tenha feito uma grande apresentação, tá com dinheiro no bolso. A CBF faz o Pix normalmente logo depois da vitória, e o Guanais tem mais que valorizar a conquista do seu time nessa primeira fase da Copa do Brasil, né, Ivan? Sem dúvida, Gama. E o mais importante também é pensar que a próxima fase do Atlético são 2 times também de expressão baixa, se não me engano. Então há uma possibilidade do Atlético avançar mais um pouco na Copa, né? E talvez aí pensar naquela grande edição que ele fez em 2010, chegando à semifinal, algo histórico ali, né, com o goleiro Márcio também. Então tem que comemorar, tem que valorizar a vitória mesmo, por mais difícil que seja. E agora tá na hora da gente conferir mais gols pela Copa do Brasil nesse paizão de meu Deus. Tá na tela. Na Copa do Brasil, show de bola. Ivan Lucas, desses jogos da Copa do Brasil, o que você destaca? Ô Gama, eu gostei do que eu vi, e eu vou fazer um destaque de um jogo que a gente não viu os resultados, que foi o jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogo fora de casa. E aí, quem puder depois acompanhar isso na internet, a gente tem imagens do futebol raiz, né? O ônibus do Atlético Mineiro chega naquele chão batido, né, do estádio que ele jogou, e ele ganha por 2-0, um jogo extremamente difícil, inclusive com o gol do Rony, que veio do Palmeiras agora, né, que foi do Palmeiras pro Galo, e foi um jogo extremamente difícil. Mas vou fazer um destaque também pro time do Grêmio, que é um time de Série A, que passou um sufoco gigantesco e quase fica no meio do caminho. E agora, no placar esportivo, gol. Será que o Palmeiras vai ficar de fora da melhor fase do Campeonato Paulista? Ivan Lucas, conta pra gente. A torcida do São Paulo vaiou o time? Vaiou de verdade? Vaiou só para fazer gracinha? Ou não teve nada dessa história de que o São Paulo entregou o jogo para a Ponte apenas para sacanear o velho e querido porco? Ah, Gama, futebol é maravilhoso por causa disso, né? O futebol raiz precisa viver essa rivalidade que aconteceu ontem em São Paulo, do São Paulo Ponte contra o Palmeiras, é um negócio que faz muito sentido se você olhar, né? Com certeza teve um dedinho ali do vamos devagar, vamos tirar o pé, podemos dificultar a vida do rival, até porque o Palmeiras é um grande time, de um grande elenco, e que com certeza quando chega muito forte nas fases finais da Copa do Campeonato Paulista, perdão. Agora tá na hora da gente falar dos Frutos de Goiás. Frutos de Goiás é uma empresa de Goiás para o Brasil, para o mundo. Olha, e eu sou apaixonado, por exemplo, pelo picolé de cajá, com salzinho em cima, é um negócio maravilhoso. E todos os sabores de Goiás, todos os sabores do Cerrado. Frutos de Goiás, uma grande empresa que é sucesso no Brasil inteiro e já em boa parte do mundo. Frutos de Goiás, super parceiro aqui do Placar Esportivo na rede Fonte de Comunicação. Maravilha, cadê o Instagram? Frutos de Goiás, @Frutos de Goiás. Entra lá para conferir deliciosos sabores. Show de bola! Vamos tocando o barco aqui no nosso Placar Esportivo. Você já viu falar no Fut7? O melhor jogador do mundo no Fut7 é brasileiro. Ele chama Kelvin Oliveira. E o Neymar quer esse cara no Santos.
Será que rola? O problema é que esse jogador aí, ó, destaque, melhor jogador do mundo de futsal, uma competição maluca que fez o maior sucesso, o Piquet, zagueirão Piquet. Ex-Barcelona? O ex-marido da Shakira, que é Barcelona. Ninguém conhece ele como jogador de bola, não? Ah, não? Não, conhece ele como o ex-marido da Shakira. Ex do time do Messi? Pois é, o Piquet, rapaz, inventou essa competição. Virou uma febre na Europa, o mundo inteiro comentando. O cara é bom de bola, o Neymar quer no Santos, mas ele tem uma ou duas, pelo menos uma proposta para jogar nos Estados Unidos. Futebol normal. Você lembra do Falcão? Falcão no São Paulo? O Falcão Rei do futsal. Foi jogar futebol de verdade. É outro futebol nível, de né? Não deu conta, né? É outro nível. Se parece, mas não é a mesma coisa, né? Se eu não me engano, o Kelvin, inclusive, ele tem já propostas de clubes de futebol além da MLS, né? Dos Estados Unidos. Acho muito difícil vir pro Santos e aí é mais uma aposta, talvez midiática, né? Talvez para apostar em alguma coisa aí que faça sentido com as redes sociais. É uma estratégia do Santos. Há também uma conversa de que Neymar Pai é um dos grandes investidores desse novo Santos, né? Da nova SAF. Então tem tudo para se pensar sobre esse ambiente aí que se quer criar no Santos. Santa Cruz, Cobra Coral. Santa Cruz é a Cobra Coral, um dos maiores times de futebol do Brasil. Tem torcida, assim, é um negócio assustador. A torcida do Santa Cruz é maior do que a do Goiás, é maior do que a do Vila, é maior do que a do Atlético nosso aqui. É um time espetacular do ponto de vista do povo. Tá na Série D, tá na 4ª divisão. Olha quem que o Santa Cruz arrumou. Thiago Galhardo, que tanto trabalho deu pra todo mundo. O povo do Vasco não quer nem saber, Fortaleza também não. Mas ele chegou lá dizendo que ele falou o seguinte: não dá pra comparar com o Neymar, mas a minha chegada no Santa Cruz parou o Brasil. Ele falou isso hoje. É um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Né? O Thiago Galhardo, eu vou dizer um negócio pra você de conhecimento de causa, né, Gama? Ele passou aqui na Mochelândia. Teve aqui na Serrinha, foi um dos grandes sócios ali daqueles bairros do Marista, né? E eu sou totalmente a favor do jogador fazer o que ele quiser fora de campo. Cada um é livre para fazer. Mas dentro de campo ele precisa entregar suor, determinação, raça. Ele vai dizer nessa entrevista aí, numa outra, que o último jogo dele, pasme, viu, Gama? Foi em 5 de outubro do ano passado. Nossa, ele tá 4 meses. Aí ele me vira e diz o seguinte pra entrevista: não, daqui 15 dias eu tô pronto. Só deixar passar o carnaval. Ele ainda fala isso, Gama. Ele foi pro carnaval de Recife, ele foi curtir o carnaval ali no Pernambuco. É uma Cobra Coral, é um grande time, mas deu um bote errado, hein? Que bote errado é esse do Thiago Galhardo? Meu Deus do céu. Pois é uma loucura, né, que eles estão fazendo. Será que ele vai fazer por lá o que ele fazia aqui? Contratar jatinho, táxi aéreo? E assistir jogo da seleção aqui em Brasília, queimar dinheiro. Jogo da seleção? Foi. Que maneiro jogo de seleção? Foi pra jogo de seleção também em Brasília. Não, sobrou um tempinho se passar no jogo da seleção. Eles foram pro outro rolê. Eles foram fazer outras coisas. Outra escala de trabalho lá em Brasília. Ele quem? Eram mais 3 colegas. Ele, aí é outro também, né? LH. Lembra disso? LHDG. Para com isso, gente. O futebol não é isso mais, não. LH, ele. E aí tinha também o todo-poderoso David Braz. Meu Jesus, misericórdia. Mas que barca que nós arrumamos ano passado, hein, Gama? Por isso que a Serrinha virou surrinha, né, Goiás? É tanto bote errado que aí deu do que deu. Culpa da diretoria. E agora é hora da gente falar da Copa do Nordeste. Tá na tela. E na Copa do Nordeste também tivemos uma quarta-feira movimentada. O Sport goleou o Motoclube. O primeiro gol saiu aos 27 do primeiro tempo por Christian Barleta. Atêncio marcou aos 44 do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 8 minutos, foi a vez de Pablo marcar. Fabrício Rodrigues marcou aos 14. E Carlos Alberto fechou a conta aos 39 minutos. Final de jogo, Sport 5, Motoclube 0. O CRB também venceu com goleada o Souza. No primeiro tempo, aos 16, GG abriu o placar. Aos 36, foi a vez de William Bahia. Na segunda etapa, o CRB ampliou com Natan Melo aos 12 minutos. Miranda fechou a conta aos 40 da segunda etapa. O Souza descontou com Wesley aos 16 da segunda etapa. Final de jogo, CRB 4, Souza 1. E o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória. Quem abriu o placar foram os donos da casa, Lucero, aos 40 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vitória voltou melhor e reagiu. Aos 8 minutos, Gustavo Silva deixou tudo igual. Mas aos 34, Gabriel Baralhas fez o segundo do Vitória. Final de jogo, Fortaleza 1, Vitória 2.
Copa do Nordeste é uma competição extremamente charmosa. O bicho pega, é cada jogo, cara. E tem jogo ali que é assim, abarrotado de gente. Por enquanto, os dois do Maranhão, Moto e Sampaio, são as duas piores equipes. E os dois da Bahia estão arrebentando. O Bahia no grupo A e o Vitória no grupo B, que são os melhores times da Copa do Nordeste. Ivan Lucas. Ô Gama, a Copa do Nordeste mais conhecida como Lampions League, né? Lampions League. E tem o seu charme também, assim como a gente teve a Copa Centro-Oeste aqui por muitos anos. Mas é relevante quando a gente olha para esse time aí do Vitória, né? O Vitória tá montando um time muito simples, mas muito funcional. E aí talvez o torcedor do Atlético sinta uma saudade do volante Gabriel Baralhas ontem. Fez um gol de fora da área. Fez gol, ganhou de virada. Bonito, né? Gustavo Mosquita ex-Vila também, que foi o primeiro gol dele do Vitória, né? Então, um time muito bom. Um campeonato muito charmoso, como você bem disse. Muito bem, mais WhatsApp chegando. Boa noite, Gama. Você tem coragem de vestir a camisa do Goiás se for campeão da Copa Verde no programa Placar Esportivo? Aqui é o Marcos Demétrio da Vila Canaã. O Demétrio, fica tranquilo, filho. Não corre esse risco, não. Gama, boa noite. Com o futebol apresentado até o momento, o Vila disputa esse ano, na sua opinião, o título do Goianão. Alexandre do bairro Hilda. Alex, pode ser. Não tem ninguém jogando nada até agora. Que time jogou bola nesse campeonato? Nós começamos o programa dizendo isso. O Ivan e eu. Ninguém tá jogando nada. Tá todo mundo devendo e é muita bola. Como ninguém tá jogando nada, qualquer um pode ser campeão. Até o Anápolis. E isso que eu ia dizer. A gente não pode menosprezar o líder do campeonato, o Anápolis, que vem de uma ascensão para a Série C do Brasileiro e que já está com um planejamento aí do ano todo completamente fechado, né? Então, eu acho que, na verdade, essa disputa das próximas rodadas é ver quem foge de pegar o Anápolis e de quem foge de clássico. Acho que essa é a principal base que a gente vai ter aí. E aí, já participou do quiz do programa desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro? Na sua opinião, qual desses 4 clubes do Goianão ficarão na zona de rebaixamento? É o Goianésia, lá do Vale do São Patrus? Do Vale do São Patrício? É o Goiatubas, do Lão do Sul? É a querida Aparecidense, a famosa Cidinha? Ou o nosso Galo Carijó, o Galo Forte, o Goiânia Esporte Clube? Participe, comente, DDD 62 99 528 3890. Intervalo rapidaço, a gente volta já com muito mais aqui no Placar Esportivo. Até! Já tô de volta com o Placar Esportivo aqui na Rede Fonte de Comunicação, fazendo mais registros aqui no WhatsApp, galera participando, e eu vou registrando. Gama, boa noite, Carlos Félix, torcedor do Goiás. Você apresenta o Politeia Melhor. O melhor que fala em política é você, e agora também o melhor que fala em esportes. Você é nota 10. Sou seu admirador e admiro muito o seu trabalho. Grande Carlos Félix, um abraço. Obrigado pelo carinho, mano, velho. Bora aqui, ó. Gama, tô sentindo falta do Danilo Dias, mas você tem meu respeito, Cicinho Paraíba, da Vicente Pires, Brasília. Boa sorte pra você também. E agora é hora da gente falar de tecnologia. Casa do Celular é barato e sempre será. Nesses tempos modernos, nesses tempos de tecnologia, ninguém pode pensar em viver sem um celular, seja para trabalhar, seja para namorar, para se divertir, para ver o seu jogo de futebol, para ver o seu jogo de basquete. Casa do Celular, todo tipo de celular, todas as linhas iPhone, todas as linhas Samsung e tantas outras, mas tem até Motorola, que show! Casa do Celular é barato e sempre será. Precisou, tem que consertar, precisa trocar o seu celular? Bota na cabeça, o lugar certo é Casa do Celular. Certinho? Show de bola! E agora é hora da Champions League. Jogaço de bola ontem, hein? O mundo parou, meu filho! Parou pra ver um super Real Madrid. Esse negócio de Liga dos Campeões, mexer com o Real Madrid é sacanagem. Dá uma olhada. Liga dos Campeões. Sexta-feira teremos os sorteios. Ô Lucas, Liga dos Campeões é um negócio diferenciado, né, cara? Pra gente ver. Lindo. Pra gente sofrer, pra gente torcer. Lindo. E pra se alegrar, é cada jogada, é cada jogo. É. Pelo amor de Deus. Real Madrid ontem deu um vareio no City. Guardiola perdeu o caminho de casa, né? O Real Madrid, ele é o pai da Champions, né? Assim, todo mundo, a internet, ela cai em cima disso. Eu sou apaixonado pelo Real Madrid, sou galácticos desde a época de Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos, Kaká, aquele timaço, né? Então, desde aquele tempo.
quando a gente olha o Real Madrid jogando, você pode ter certeza de um grande espetáculo, né? E se for na Liga dos Campeões, então, você aí pode esperar certeza, tudo. Né? E aí o legal é que o futebol, mais uma vez eu digo isso, o futebol começa a respirar. O Mbappé faz, a cada gol que ele comemora ontem, ele ilustra o gol, né? No primeiro gol ele dá uma cavadinha, faz a mão. No segundo ele diz que deitou o zagueiro. Então, tem uma pedreira pela frente que é talvez um time do Atlético de Madrid ou o Leverkusen, né? Então é um grande jogo também. Para a próxima fase, mas o Real Madrid está acostumado, é o maior ganhador da Champions, então tem tudo para encaminhar mais uma boa temporada. O Real Madrid é simplesmente favorito contra qualquer time do mundo, é um negócio de doido. Se for na Liga dos Campeões, então. E por falar nisso, o goiano, rapaz, acho que ele é mato-grossense, mas revelado aqui pelo Goiás, o rapaz dormia numa cama de campanha num posto de gasolina pertinho do CT do Verde. Hoje é rico, milionário, cidadania brasileira, cidadania italiana, herói em Bérgamo, capitão da Atalanta. Você viu a bizarrice do ex-ídolo do Verdão, Rafael Tolói? Tá na tela. Tolói do seu Tolói. Não foi assim que você aprendeu aqui com a Mochelândia? Tem participação chegando. Gama, boa noite. Torço pro Vila Nova. Sou Claudeir. Como faço para ganhar uma camisa do Vila Nova do seu programa? Vamos falar com o Danilo, que é o chefe, que é o dono. O homem tá montado, folgadinho toda a vida. Vamos falar com o Danilão para ver se rola o manto sagrado do Tigrão. O verdadeiro manto sagrado é do Vila, você sabe, né? Um grande abraço para você, meu querido Claudeir. E agora tem Libertadores da América na tela. Essa Libertadores da América é uma grande competição também, mas tem cada jogo que é difícil demais. Jogos na altitude, seja na Bolívia, seja no Equador, até na Venezuela, o trem complica para muita gente aqui no Brasil, Ivan. Sem dúvida, Gama. E é uma competição também com o seu charme, um charme diferente, né? Nessa competição parece cachorro no meio do campeonato, do campo. Aí você tem menino chorando, trem estourando. Deu uma moralizada, né? Década de 60, 70, 80, era uma vergonha. Libertadores era uma vergonha. Me lembro até daquele episódio com o Emerson Leão, que o cara pegou um tijolo e jogou na cara dele. Ele tem 482 parafusos na cara. Com o tijolo. Porque o cidadão não é Argentina. Na Argentina ou no Chile? Na Argentina. O cara foi agredido. E era uma roubalheira escandalosa. Hoje até deu uma moralizada, Hoje tá melhor. E é a competição que os nossos clubes têm para jogar no Brasil, né? Então, sem dúvida, é a Champions daqui da América do Sul também, né? Pois é, vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B, a segundona. E a gente tem 3 equipes. Nós temos o Vila, nós temos o Goiás e nós temos o Atlético. Para você que é esmeraldino, olha aí os primeiros confrontos do Goiás. Ivan Lucas, vai me falando, né? O Goiás estreia. Goiás e Amazonas. Estreia com o Amazonas em casa. Em casa. Dá para fazer. Confirmar ainda o horário, mas no sábado, 5 de abril, né? Operário e Goiás depois. E um clássico já na terceira rodada. Goiás e Vila na terceira. Provavelmente na Serrinha, né? A América Mineiro e Goiás, depois 2 jogos fora contra o América e o Botafogo. São 5 jogos aí, e mais uma vez, são 5 jogos difíceis. Né? São 5 jogos que a gente precisa... Não tem baba na Série B, não. Não tem mais, Acabou, não tem mais. O Amazonas, no ano passado, ficou na sua primeira Série B. O Operário sempre deu muito trabalho. Goiás e Vila é um clássico. América Mineiro foi por pouco também na última competição. O Botafogo de Márcio Zanardi, ex-plataforma aí. Eu não tenho saudade nenhuma, acho que o torcedor esmeraldino também não. Porém, é um time que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista desse ano. Então, são 5 grandes jogos aí no começo do campeonato. E que, se eu não me engano, começa um pouco mais cedo esse ano, hein, Gama? Mais cedo. Olha só, Operário, Vila Nova e América Mineiro são 3 equipes que têm feito campanhas interessantes nas últimas temporadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, são equipes que têm estrutura, que têm base e que naturalmente vão dar trabalho na competição. Vão dar trabalho, sem dúvida. Vão dar trabalho para o Goiás, são 5 jogos difíceis e a gente sempre faz aquela projeção. São quantos pontos? Quantos pontos, Gama? Pois é. Com esse time de hoje é difícil da gente até pensar em quantos pontos, né? Não dá para fazer. Mas vai melhorar. Acho que todo mundo ainda vai melhorar os times. E melhorar, inclusive, otimizando, com contratações. Sim. E agora vamos dar uma olhada nos primeiros confrontos do Vila Nova. Fora de casa, pega o Curitiba, carne de pescoço. Depois em casa pega o Paysandu. Depois na terceira rodada, lá na Mochelândia, deve ser o jogo, deveria ser no Serra Dourada. Campinho da Serrinha, Campinho do Vila, Campinho de Atlético. Isso é brincadeira com o futebol goiano, né, gente? Pequena demais, né? Clássico é na Serra Dourada, tio. Clássico é no Serra Dourada, mesmo que seja só com uma torcida, que é outra idiotice. Mas vá, eu tô com medo, pode dar briga.
Manda no Serra. Vamos botar só uma, mas vai pro Serra Dourada, viu? O Tigrão botou quase 30 mil pessoas, o Goiás dá conta também, se fizer uma forcinha, botar umas 20 mil pessoas lá, não dá não? Não, muito mais, né? Nós somos a maior torcida do estado. Depois o Vila em casa pega o Botafogo de Ribeirão, 2 jogos em casa seguidos. 2 jogos em casa. Depois pega a Chapecoense. É um começo muito parecido com o do Goiás aí também, contra times bem solidificados na Série B, né? Um Coxa que quase subiu ano passado, o Paysandu que sempre tem dificuldades, que apresenta dificuldades para o Vila nos seus confrontos. Então acho que vão ser um começo aí bem difícil, né? E agora é hora da gente conferir como é que vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão Campineiro, bombadão, da Campininha, Atlético e Atletique. É a frescura esse time lá de Minas Gerais. Debutando na Série B, né? Debutando. É um time que é time de empresário, né? Time de empresário. É custoso. Del Rey, né? São João Del Rey, não é? Cidade? Depois tem o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo de São Paulo pega os goianos todos na primeira rodada. Bom demais, hein? Ferroviária, pra eles. Ferroviária e Atlético lá na terceira rodada. Não, Ferroviária? Isso mesmo, Ferroviária. De São Depois Paulo. Em casa pega o Cuiabá ou carne de pescoço. Eita, e o Amazonas fora. Depois sai com o Amazonas. Não tem brincadeira, não. Essa Série B, pelo amor. Olha os jogos do Atlético, parece até mais difícil que os do Vila e do Goiás. Parece mais difícil que os 5 do Goiás também e os 5 do Vila. Me parece. Talvez o jogo aí contra o Atlético seja um jogo bom para ganhar por conta do time ser debutante. Do segundo jogo em diante é pedreira, Agora, para falar sério, né? A gente precisa de muita qualidade. O time do Vila, o time do Goiás, o time do Atlético, eles vão precisar melhorar demais a qualidade do seu futebol. Vai precisar de contratar, vai precisar de reforçar essas equipes. Campeonato Goiano não serve de base, não dá para o torcedor, nem mesmo para o profissional de futebol, para o coordenador, para os fisiologistas, para a comissão técnica, para as diretorias. Fizemos o Campeonato Goiano, dá para fazer isso, XY no campeonato da Série B. Não tem como utilizar o Campeonato Goiano como referência. E pelo que a gente viu até agora no campeonato, já está do meio para o fim, o Goiás vai precisar de uns 5 ou 6, o Vila de uns 8, o Atlético de uns 14. Senão, meu filho, nós vamos morrer na praia de novo. Já imaginou 3 da Série B e ninguém chegar na Série A? E aí, que tragédia. Gama, e nós temos que pensar o seguinte, né? É um campeonato longo. São 38 rodadas, nós temos que ter elenco, vai ter lesão, vai ter suspensão, vai ter alguma coisa que aconteça. Você sabe por que o Vila não subiu nas últimas 3 temporadas? Porque faltou elenco. Ele tinha 11 bom e um elenco só razoável, não rola. Você tem que ter um 11 bom, um elenco muito bom, porque senão não dá conta de chegar. Sem dúvida. É maratona, né? É como se fosse uma maratona. E no meio disso ainda tem outras competições acontecendo, né? No caso do Goiás não, mas no caso do Vila e do Atlético, tem a Copa do Brasil acontecendo nesse meio tempo também, né? Tá certo, então. Tem mais uma participação? Tem não aqui, Filipinho. Um abraço de Cicinho Paraíba, da Vicente Pires. Só o que não tá prestando é o Goiás. Cicinho, um beijo pra você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Ivan Lucas, grande Moché, torcedor esmeraldino. A gente brinca, mas o respeito não falta jamais. Um abraço pra você, parabéns pelo seu trabalho aqui por esse mundão, na internet, no Sebrae. Obrigado pela sua presença. Vá com Deus, meu filho. Você vai pra Serrinha, né? Obrigado, Gama. Tô a caminho do maior palco do futebol goiano, particular do estado. Prepara o lombo. Nós vamos batendo em umas. Obrigado pelo convite mais uma vez, Luiz Gama. É uma honra estar com você. Obrigado ao convite a todos os colegas e amigos da Fonte TV. Até a próxima. Prepara o lombo. Grande abraço. Amanhã tem mais Placar Esportivo aqui na Rede Fonte de Comunicação. Bye.